Fala galera, beleza? Mais um papo de Airsoft pra vocês. Antes de mais nada, galera, deixa eu responder uma pergunta de algumas pessoas que estão me fazendo. Por que eu não tô mais fazendo gameplay? Porque tem um tempo que eu não faço gameplay. Eu tô passando por uma fase que alguns de vocês já devem ter passado, que eu vou casar. Então imagina a correria que tá a minha vida. Eu tô naquela fase de entrega de convite, de reforma de apartamento e tudo mais. Então é por isso que eu não tô fazendo mais meus gameplays. Momentaneamente eu não estou fazendo gameplay, porque eu não tô indo nos campos de final de semana. Tô indo às vezes ainda pro Overkill de terça-feira. Por exemplo, hoje é uma terça, eu não vou. Então é isso, galera. Eu vou continuar fazendo os gameplays, tá? Pode ficar tranquilo, a galera que me perguntou aí. Teve um que até falou: pô, Rodrigo, eu tava curtindo pra caramba seu canal e do nada você para assim. Mas pode deixar que em breve os gameplays vão voltar. Deixa só a vida voltar ao normal, a correria passar, que aí eu volto a fazer com os gameplays. Enquanto isso, cá estou para fazer mais um papo de Airsoft. Papo de Airsoft não precisa acabar, né? Enquanto eu tô indo pro trabalho, troco uma ideia com vocês. E hoje, galera, o papo de Airsoft, eu vou falar um pouquinho sobre as regras do jogo, tá? As regras do nosso esporte. Vou nomear regras oficiais e regras, digamos assim, paralelas. Qual seria a diferença entre as duas? As oficiais são aquelas regras que você vai encontrar em todo campo que você for. Já aquelas paralelas é a regra que cada campo dá. Então beleza? Então solta aí uma vinheta rapidinho aí e a gente já começa, beleza? Bom, galera, vamos falar então das regras oficiais, certo? Antes de mais nada, o que é o Airsoft? O Airsoft é um esporte, apesar do que algumas pessoas acham que não, mas é um esporte. É um esporte de tiro, tá? Onde simula ações táticas e que utiliza marcadores que são réplicas de armas reais. Tem marcadores aí que são exatamente iguais às armas reais. A diferença, óbvio, né? Não são letais. E os marcadores utilizam esferas de plástico, mais especificamente falando de PVC, com calibre 6mm, onde você disparando e atingindo o seu adversário, esse seu adversário tem por obrigação a lealdade de se acusar morto, se acusar fora daquela rodada, certo? Então, regra número 1 do Airsoft: honestidade. A pessoa tem que se declarar morto a partir do momento que foi atingido por uma esfera de 6mm de plástico, igual essa que eu falei, que a gente chama nos jogos a gente chama de bebê. Então essa é a primeira regra, é a regra principal que a pessoa tem que obedecer. Você recebeu o tiro, você tem que levantar a mão e se acusar morto, certo? Aí vamos à parte paralela dessa regra. Alguns campos pedem para você não gritar morto, pedem só para você levantar a mão e sair do jogo. Porque às vezes você tá num ambiente onde tá você e mais outras pessoas da sua equipe, né? Do seu time. E se você gritar morto, pode ser que você acuse o local onde vocês estavam todos escondidos, né? Pode ser que acuse o local onde vocês estavam. E aí o seu adversário fica fácil saber que pode ter mais gente em tal lugar que você estava. Então alguns campos falam que você não precisa falar morto. Você levanta a mão e sai. Mas outros campos obrigam. Tem campo que briga se você não falar morto. Se você não falar morto, os caras chegam em você e até te dão um coça. Então por isso que é sempre bom, antes da partida, sempre escutar o briefing do campo.
todo campo tem um briefing antes de começar as partidas. E nesse briefing é falado todas as regras que eles determinam. Outra regra oficial, regra obrigatória, talvez até mais do que você se acusar morto, porque envolve a sua vida, envolve a sua saúde, é o uso obrigatório de óculos, tá? Óculos de proteção. Você, por obrigação, aí é falando em 100% dos campos, qualquer lugar que você for jogar, se você for brincar na sua casa, obrigatório o uso de óculos. Eu já falei isso em outros vídeos, em outros papos de Airsoft, mas não custa nada reforçar. O marcador, ele não vai te matar, ele não fura você. O máximo que ele vai fazer é um machucadinho no braço, no peito, porque são bolinhas de plástico, né? Então, e elas vão com uma determinada força, então acaba fazendo um machucadinho no seu corpo. Nada que vai quebrar vai quebrar um osso, que vai furar você, vai te matar, nada disso. Mas machuca, essa bebê. E aí se você for jogar sem óculos, tomar um no olho, aí o seu olho fura. Porque o olho é uma região muito sensível, né? Uma pele só que reveste o globo ocular. Então é muito fácil você machucar o seu olho. Então um disparo que é dado em você, muito provavelmente você vai perder a visão. E aí já era pro resto da vida, né? Então, essa é uma regra extremamente obrigatória, onde você, muito provavelmente, você não vai encontrar no mundo inteiro, você não vai encontrar um campo que libere o jogo sem o uso de um óculos. Já o óculos não precisa ser nenhum óculos específico, precisa ser um óculos de proteção e que aguente o disparo. Não adianta nada você pegar um óculos escuro que você tem na sua casa lá, que você foi na 25, pagou 5 conto lá no camelô, e achar que com esse óculos você vai poder jogar. Bom, regra número 3. Como eu já falei, que o Airsoft ele é jogado com marcadores, bolinha 6mm, onde são réplicas, né, de armas reais. Legal. Esses marcadores, eles podem ser, a ação pode ser feita por mola, por motor, de forma elétrica, né? E a gás. Por mola a gente costuma chamar de spring. As armas que são elétricas, que necessitam de um motor para executar essa função de disparo, elas são chamadas de AEGs ou AEPs, se for uma pistola. E as armas a gás, a gente chama elas de GBB. Independente das três, você pode jogar, as três você pode jogar qualquer uma delas. Obrigatoriamente, isso já não é nem regra, além de ser uma regra do Airsoft, é lei, que obrigatoriamente você tem que utilizar ponta laranja ou vermelha na ponta dela. Então também é uma regra do Airsoft, você precisa utilizar ponta laranja ou vermelha. Galera, outra regra do Airsoft, que é aí já falando durante o jogo, que eu acho que eu já até comentei em outro papo de Airsoft já, que digamos que é uma regra oficial também, tá? É com relação ao tiro cego. Aí eu acho que também já falando de 100% dos campos. Pelo menos em todos os campos que eu fui, sempre foi uma regra. Tiro cego seria, vamos supor que você tá atrás de uma parede, onde tem aqui do lado tem uma fresta ou então uma passagem, e aí você tá trocando tiro com o seu adversário, você ou olhando pra lá ou mesmo pra frente, você só pega a arma e faz isso assim, ó, e começa a disparar no cara. O cara só vê sua arma, ele não vê seu rosto, não vê seu corpo, não vê mais nada, só vê sua arma disparando. Isso é tiro cego. Por regra, não pode. Você não tá vendo onde você tá atirando. Já pensou se tá passando uma pessoa bem do seu lado, bem atrás assim dessa parede que você tá, e você aponta e mete o disparo no cara? O cara só tá de óculos, ele não tá utilizando capacete, ele não tá utilizando máscara, vai lá e a bolinha pega no ouvido dele. Pensa no estrago que vai acontecer. Um tiro extremamente a queima-roupa, não precisa nem ser no ouvido, no rosto, no corpo, machuca muito. E a gente não vai pro jogo pra isso, né? Então, por esse bom senso, não pode. Você tem que se colocar, você tem que deixar o seu corpo à mostra também, uma parte pelo menos do seu corpo,
para que haja a trocação e para que você enxergue onde você está atirando, né? Para que você consiga enxergar o seu adversário, consiga enxergar onde você está atirando. Vamos lá, outra regra. Agora já é mais assuntos polêmicos. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Mamilos! FPS, galera. No Airsoft seria basicamente, vamos dizer vulgarmente falando, a velocidade com que a bolinha é disparada, tá? Tem muita coisa que envolve muita coisa além do FPS, a força e velocidade que ela é disparada. Mas vulgarmente falando é isso daí. A força que é quanto maior FPS, mais forte é o seu tiro. Então, existe uma regra também na maioria dos campos, onde o FPS não pode passar de 400, com bolinha onde o peso dela é de 0,20 gramas. Passou de 400 FPS, já começa a se tornar perigoso machucar o seu adversário, o seu oponente. E aí os campos meio que proíbe isso. Como que eles proíbem? Eles têm um aparelhinho que chama crono, onde você dá alguns disparos, aí tem um caninho e ele consegue, não sei como, deve ser por luz, por flash, alguma coisa do tipo. Ele consegue calcular quantos FPS tem o seu marcador. Então, se você der uns disparos lá e ele acusa até 400, beleza. Se acusar mais, já vi campo não deixar o cara utilizar o marcador. Ou, então, se o campo é muito grande, aí ele já orienta o cara a jogar como se fosse um DMR. Quem tem a EG DMR joga com mais distância, não vai para um CQB, por exemplo, com trocação próxima. Ele quer trocar um pouco mais distante, não tão distante quanto um sniper, mas com uma distância maior. Já o sniper, aí o FPS pode ser maior. Pode ser até 500, 600 FPS. Só que também o sniper, teoricamente, ele vai dar tiros a muita distância. Então quando a BB chega em você, geralmente nem machuca, cara. Chega a ponto de você sentir o tiro, mas nem machuca. Eu já tomei alguns tiros de sniper, foram os tiros que menos machucaram. Então, uma das obrigações é porque a maioria dos campos, pelo menos aqui em São Paulo, são CQB. Então essa é uma regra, 400 FPS, ponto, acabou. Eu, por exemplo, eu utilizo o BB025, que é um pouco mais pesado. Então, o meu FPS tem que ser um pouco menor. Tem que ser em torno de 360, 380. Que é o FPS que na verdade, minha AUG chega a 340 com 0,25. Que pra mim tá ótimo. Bom, agora vamos falar um pouquinho das regras paralelas, que eu mesmo nomeei essa porcaria. Seriam regras que cada campo estipula. Vamos dar alguns exemplos. Semi e full. O que seria semi e full? Seria o modo de disparo. Disparo semi é aquele disparo onde cada vez que você pressiona o gatilho, sai uma BB nela. Sai uma BB no marcador. Já o full, você apertou lá o gatilho, segurou, sai trocentas BBs. E aí cada campo tem uma regra com relação a semi-full. Geralmente, quando é campo CQB, que são campos pequenos, campos onde você tem uma trocação mais próxima do seu adversário, é só semi. Você não pode utilizar full nesses campos. Já em campos maiores, aí o full é liberado, porque aí já tem uma distância maior para você atingir o seu adversário, a chance de machucar ele é bem menor. Então aí o campo libera o full. Mas aí é o que eu falei, cada campo é cada um. E você vai saber é liberado semi ou full na hora do brief inicial também. Se não falarem nada, você pergunta. Outra regra específica de campo com relação a frestas, tá? O que seria a fresta? A fresta seria aqueles buraquinhos que você encontra numa parede, numa porta, que é aquelas separação. Alguns campos utilizam pallet, né? Para fazer de obstáculo tudo, e aí o pallet tem aquela frestinha entre as madeiras.
Alguns campos liberam, outros campos não. Bom, galera, essas então foram algumas das regras que a gente encontra na Airsoft, das oficiais e também das paralelas, né? Além dessas regras, eu vou dar só alguns conselhos de uso, tá? Sempre que você for jogar, procura no mínimo, pelo menos, o mínimo de vestimenta que o pessoal pede no Airsoft é o óculos. O óculos é obrigatório, tudo, como falei, é uma regra. Mas também, coloca também como mínimo um coturno, uma máscara e um capacete. Por que esses três? O coturno, cara, ele vai evitar você de furar o seu pé. Pelo menos aqui, acho que não só em São Paulo, vamos dizer na maioria dos lugares. No 80, 90% dos campos são prédios abandonados, onde a gente encontra entulho, a gente encontra madeira jogada, a gente encontra vidro, a gente encontra prego e locais úmidos, locais molhados, onde se você for jogar com tênis, você pode ou furar seu pé ou então escorregar e tomar um capote lindo. Então o coturno é extremamente importante para isso, para proteger o seu pé, até evitar torção, porque como ele é longo, ele evita torcer o tornozelo e tal. Então coturno, e também não, se você, dependendo de onde você for comprar, aí você consegue achar coturno até por R$50. Então não é nada muito caro. Então uma coisa que eu indico é usar o coturno durante os jogos. Outra coisa, uma máscara facial. Pode ser só a meia face ou então igual a que eu uso, que protege o seu ouvido também. Por que também? Você pode tomar tiro na boca. E dependendo do marcador, igual eu falei, a regra é 400 FPS para uso nos campos da EG. Só que não são todos os campos que cronam isso. Tem alguns campos que meio que deixa a desejar. E aí vem um bonitão lá com uma EG com 440, 450, 480 FPS. Que você toma um tiro e chega até a furar você. Já pensou um tiro desse no seu dente? Vai quebrar, com certeza quebra. Eu já vi tiro entrando na cabeça do cara, já no nariz, a bolinha perfurando o nariz do cara, teve que espremer para sair a bolinha. Imagina o estrago que faz um dente e no próprio nariz. Então a máscara vai proteger nariz, boca e, dependendo da máscara, ouvido. Que aí você pode tomar o tiro do que for, que você não vai se machucar. Geralmente as máscaras são de grade, são feitas de ferro e tal. O máximo que vai acontecer é amassar essa máscara. E por último tem o capacete, que aí forma o conjunto de proteção da sua face. Máscara, óculos e capacete. Capacete eu não vi acontecer na minha frente, mas eu já vi foto e vi histórias, pessoas até de campos que eu conheço, que o cara foi passar numa região, uma passagem que o campo fez lá, que só estouraram a parede, aí fica o entulho do lado, né? O cara, não sei o que o cara fez, ele foi só ultrapassar de um lado para o outro, calculou mal a altura da passagem, meteu a cabeça no topo, na parte de cima dessa passagem aí. Meu, o cara rasgou a cabeça dele de ponta a ponta, rasgou a ponto de você ver o crânio dele. Não é brincadeira, eu juro pra vocês, isso tem uns 2 meses que isso aconteceu. Óbvio que eu não vou botar foto de ninguém, eu vi foto desse cara. Óbvio que eu não vou botar foto, não vou falar onde foi, porque não quero expor ninguém. Mas eu vi isso acontecer. E foi feio, cara, foi feio. Eu vi os pontos do cara de ponta a ponta, sem brincadeira, daqui até aqui. E aí, depois disso, os donos do campo meio que tomaram providências com relação a isso, né? Pintaram o local, botaram aviso e tal. Não só desse campo, como de outros campos. O Overkill foi um desses, que pintou e escreveu cuidado nas passagens e tal. Porque assustou todo mundo do Airsoft. Bom, galera,
Então é isso aí, falei pra caralho hoje. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí dos papos de Airsoft. Vou postar gameplay logo mais. Deixa só baixar um pouquinho e deixar tudo organizado pro casamento, que daí eu volto a fazer meus vídeos de gameplay, volto a visitar os campos. Se você curtiu esse vídeo aí, dá um like, se inscreve no canal, ajuda nós, ajuda nós, como diz o Cristaldo. Vai lá no meu Instagram também, Rodrigo Di, na minha página do Facebook, Rodrigo Di Airsoft. Curte lá também, tem várias fotos, vários videozinhos legais lá. O pessoal curtiu pra caramba o vídeo do Homem Bomba. Se você não viu ainda o vídeo do Homem Bomba, entra lá no meu, acho que no Instagram tá também. Entra lá no meu Instagram, Rodrigo Di, @RodrigoDi, e assiste lá o videozinho que ficou legal. Certo, galera? Então, falou, até a próxima, tamo junto e vai Palmeiras!